A poesia e a música romântica estão cheias de referências a corações quebrados e partidos. Mas quando Deus falou por meio do profeta Joel, ele não estava falando de desilusões sentimentais. Ele disse em Joel 2, versículo 13: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Naquela época e região, a prática de rasgar vestes demonstrava angústia extrema. Às vezes a ideia era uma frustração, ou tristeza, ou desespero, e outras vezes era uma questão de mostrar o arrependimento. Mas da mesma forma que o arrependimento hoje pode ser superficial, nós falamos da boca para fora, Deus viu pessoas rasgando suas roupas para demonstrar um falso arrependimento. Ele queria mais. Ele exigia mais. O remorso e declarações de arrependimento podem refletir atitudes inaceitáveis diante de Deus. Quando alguém se arrepende somente porque foi flagrado, ou por medo de perder algo ou perder alguém, as palavras de arrependimento podem ser insuficientes. É fácil prometer mudanças. Difícil é cumprir estas promessas. Paulo falou das diferentes motivações da nossa tristeza quando ele disse em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Se a nossa tristeza em relação à culpa do pecado não passa de interesses egoístas e medo de perder, continuamos caminhando para a morte. Precisamos compreender que o nosso pecado é uma ofensa, que é uma afronta a Deus. E assim nós devemos demonstrar a verdadeira tristeza por termos ofendido o nosso Criador e Salvador. João Batista percebeu o mesmo egoísmo em algumas das pessoas que ouviam o ensinamento dele naquela época. Ele disse em Mateus 3, versículos 7 e 8, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Qualquer um que deseja servir a Deus precisa rasgar o seu coração, produzir os frutos do arrependimento. Somente assim Deus verá a sinceridade da nossa tristeza, a realidade do nosso arrependimento.